uma sugestão coletiva quanto à construção desse texto. Obrigado aos nossos pares aí, presidente. Muito obrigado. Agradeço, Vossas Excelências. Próximo item da pauta é o item 15, projeto de lei 4.754 de 2016, do senhor deputado Sóstenes Cavalcante e outros, que altera a redação do artigo 39 da lei 1079, de 10 de abril de 1950. O relator é o deputado Marcos Rogério. Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada de pauta de autoria do nobre deputado Chico Alencar, a quem concedo a palavra pelo prazo de 5 minutos para encaminhar a favor. Presidente, alguém já disse, os mais iluminados aí podem me reavivar a memória, que quem decide sou eu e minha circunstância. Esse projeto, quem foi? Ortega y Gasset? Obrigado, deputado Patrus. Esse projeto, ele, na verdade, tem um mérito geral, agora opera num momento absolutamente temerário. Você votar um projeto para vedar invasão do judiciário em competência do legislativo, nesse momento, aqui e agora, em que o judiciário está em intenso protagonismo em relação, sobretudo, ao Executivo e ao Legislativo, a meu ver, incabível, sem entrar até na discussão de mérito. Não acho que esse é um problema central do país, das relações republicanas, da harmonia e independência entre os poderes que devemos sempre perseguir. Portanto, entendo que é inoportuno a gente discutir e votar essa matéria agora. Vai soar muito mal. Parece até, claro, foi uma casualidade ele aparecer na pauta agora, mas justamente nesse momento em que o país todo está acompanhando um problema seríssimo das nossas instituições, onde o judiciário, até aqui, inclusive, foi preservado de casos de corrupção, embora volta e meia também surjam denúncias nessa área que têm que ser apuradas. E o Legislativo está muito vulnerável, ao que tudo indica, por procedimentos de alguns de seus membros também completamente inadequados. Eu acho que a CCJ se debruçar sobre essa matéria aqui agora é uma temeridade. Daí, sem querer fugir de qualquer discussão, acho inadequado a gente votar aí sobre a invasão ou a interferência do judiciário em matéria de legislativo. Vai soar como uma certa vindita fora de hora. Agradeço, Vossa Excelência. Apenas um esclarecimento que esse item veio da pauta do ano passado, então mantém-se na pauta, não há nenhum juízo de conveniência, tampouco de interesse da presidência que faz a pauta. Não, imagino, claro. Para encaminhar contra o requerimento, pelo prazo de 5 minutos, o nobre deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, faço questão e entendo a preocupação do deputado Chico Alencar, haja vista o momento em que o país vive, mas eu aprendi que são nas crises e nas piores crises que nós podemos dar as melhores respostas à sociedade. Sem dúvida nenhuma, e eu fico muito à vontade como autor do projeto para dizer, até porque nunca tive uma ação judicial na vida, então não trata-se de proteção. E esse projeto foi dado entrada no ano passado, lá pelo mês de março, abril, salvo engano, já estava pautado na CCJ no ano passado, não é casualidade, nem combinação de cronologia, mas é uma preocupação pertinente. Tenho convicção de que o nobre colega que colocou suas ponderadas observações, há de entender de que, constitucionalmente, nós estamos vivendo na política um momento de exagero de judicialização. E, lógico, eu não estou falando de outras instâncias, o projeto é muito específico no que tange ao STF, que tem, sim, em muitos momentos,
retirado assuntos que são pautas de debates nacionais e a Casa para Debate Nacional e respeito às instituições, em especial a esta Casa, a democracia, mudanças em legislação parte do Legislativo. Em alguns momentos, o que me motivou a assinar esse projeto junto com outros colegas é justamente evitar de que nós tenhamos as nossas atribuições constitucionais usurpadas por um outro poder. É muito claro e não tenho aqui nenhum receio de falar e de dizer de que isso já aconteceu em várias vezes e nós precisamos colocar a Câmara dos Deputados para que exerça na plenitude suas funções. Não quero emitir juízo de valor individualmente sobre parlamentar A, B ou C, parlamentar que esteja ou não com algum tipo de pendência judicial. Não se trata disso, se trata tão somente do momento em que nós da classe política, e eu não estou só criticando o STF, critico nós da classe política quando nos acovardamos de fazermos aqui os nossos debates e embates democráticos para tomar a nossa decisão pelo voto, pelo que estamos aqui legitimados, e muitas vezes membros da própria classe política recorrem ao STF para que eles tomem decisões que nós deveríamos tomar. Nós que estamos aqui legitimados pelo voto para debater os grandes temas nacionais. Não vejo problema, não vejo inconsistência, não acho que está a destempo, até porque já está pautado desde o ano passado, não pôde ser votado, retomada as sessões da CCJ, eu quero defender que o projeto possa ser votado e que os pares entendam a necessidade e o mérito desse projeto ser muito importante para o momento em que vivemos. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Antes de encaminhar a votação do requerimento, concedo o prazo de 1 minuto para orientação de bancada. Alguém deseja orientar? Deputado Chico Alencar, pelo PSOL. Presidente, com todo respeito ao deputado Sóstenes e reconhecendo a sua preocupação, vejam só, a Comissão de Constituição e Justiça vota a constituição do crime de responsabilidade de ministros do STF que usurparem a competência do Legislativo. Primeiro, já evidentemente, pela estrutura central da nossa Constituição, um poder não pode usurpar atribuições de outros. Então, há uma certa tautologia aqui, uma certa desnecessidade. Em segundo lugar, sim, deputado Sóstenes, eu acho que o momento é muito delicado para a gente aqui estar aprovando uma matéria desse tipo. Eu, aliás, tenho dúvidas no mérito, inclusive. Não acho que o Supremo fica usurpando nossas competências, às vezes ele nos incomoda quando age com mais independência até, por outras razões. Tem 1/3 de deputados ou investigados ou com inquéritos lá. Não só dessa Lava Jato, muito menos só de Odebrecht agora. Mas o crime de responsabilidade dos ministros do Supremo por usurparem a nossa competência, se existisse, é muito mais por omissão do próprio Legislativo. O Supremo, em geral, só atua no vazio, no vácuo da nossa omissão, de algumas situações até. E como árbitro, eu acho legítimo partidos e cidadãos e até parlamentares recorrerem ao Supremo para dirimir certas dúvidas. A questão do financiamento empresarial foi muito importante, uma ação da OAB, mas acho inadequado, sinceramente. Por isso eu peço que a gente retire de pauta. O pessoal orienta assim. Como orienta o PP, deputado Esperidião? Eu gostaria de fazer uma reflexão perante o autor, meu querido amigo deputado Sóstenes. Veja bem, se esse projeto fosse votado ano passado, eu diria a mesma coisa que vou dizer agora. Eu já debati aqui, tanto neste quanto no mandato anterior, várias iniciativas na busca de pôr um cobro ou reduzir o chamado ativismo judicial, que é a matéria que está em pauta. Na regra, o ativismo judicial tem ocorrido, o chamado ativismo, diante da nossa omissão
em debater temas, tanto no momento oportuno quanto no inoportuno. Exemplo de inoportunidade foi a aprovação do projeto de lei do abuso de autoridade na esteira das... Para concluir, deputado. Peço desculpa por me alongar, porque eu quero fazer um apelo no final. Eu acho que debater este assunto sem uma audiência pública que permita ouvir juristas, quem sabe até um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Nós já assistimos nesse fim de semana uma entrevista maravilhosa do Célio Borja, não sei se tiveram a oportunidade de ler no Estadão, ex-ministro da Justiça, presidente da Câmara, ministro do Supremo. Você passou por todas as situações que significa sensatez. Em vez de retirar de pauta, eu acho que o debate do assunto seria muito importante, mesmo que seja inoportuno. O debate, porque votar isso hoje, deputado Sóstenes, eu não me sinto à vontade para votar pela inoportunidade e pelo estado verde em que ele se encontra. O projeto reflete um sentimento, acho que da nação e da política no momento de fragilidade mais ou menos geral. Por isso, a minha sugestão é intermediária. Em vez de retirar de pauta, como é requerido, que se faça um requerimento sensato de audiência pública para debater, sem dúvida alguma, o mérito, ele existe, sem dúvida, da sua proposição. Feridião, se me permite uma parte. Deputado Sóstenes deseja se manifestar? Não? Não, nós também orientação de bancada, deputado Fausto, no momento adequado. Como orienta o PP, deputado Esperidião? Pela retirada? Pela retirada. Como orienta o PMDB, deputado? Vejo que o deputado José Fogaça é o único representante do PMDB. Da mesma forma, pela argumentação apresentada, senhor presidente, eu encaminho pelo voto sim. Como sou o único representante da bancada, perfeitamente, obviamente é o encaminhamento que faço. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Padre Luiz Couto, pelo PT. Vota sim. PT vota sim. O PSDB. Como orienta o PSDB? Como orienta o PR? Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu queria utilizar 1 minuto apenas para justificar o ponto de vista do PR neste momento. Eu creio que a tese defendida pelo deputado Amin, ela é procedente. Trata-se de uma medida que diria bastante inusitada em se tratando de enfrentamento entre poderes e que mereceria, sim, uma audiência pública. Agora, nós não poderíamos sair dessa sessão, deputado Esperidião Amin, sem definirmos esta audiência pública, mesmo porque nós não podemos mais adiar essa discussão. É evidente que, sobretudo, o Poder Judiciário intromete-se no Poder Legislativo, no Poder Executivo a todo momento. A todo momento. E nós estamos aqui discutindo de que, porque há um momento crítico entre o Judiciário e os demais poderes... Abre um prazo de 24 horas para fazer o requerimento. Para concluir, deputado. Ok, então, nós temos que fazer esse debate. Nós não podemos mais... por exemplo, a Receita Federal baixa portarias, resoluções que são verdadeiros atentados à legislação vigente. Nós precisamos dar um basta nisso e aqui não cabe essa conversa de que o momento não é oportuno. O momento é sim oportuno, o PR vai votar sim, desde que nós possamos definir essa audiência pública para nós botar um ponto final nessa discussão. Agradeço a você. PSB. Senhor presidente, PSB aqui. PSB. Senhor presidente, na verdade, queria fazer uma proposta. A princípio, o PSB seria favorável a que a gente votasse o parecer. Eu acredito que é um tema importante a ser discutido, já que
inclusive nessa legislatura, nós já sofremos por diversas vezes, em diversas oportunidades, interferências desnecessárias no trabalho a ser realizado por essa casa, interferência de um poder em outro poder, e a gente precisa, de fato, reequilibrar os poderes no nosso país. Não obstante, a nossa sugestão é construir um acordo para a retirada de pauta, desde que a gente saia daqui com uma data marcada para audiência pública e uma data marcada para a colocação novamente do projeto em pauta para votação nessa comissão. Aí, tudo bem, não tem problema nenhum. O que a gente não quer simplesmente é engavetar essa discussão, que ela é uma discussão bastante importante e precisa ser enfrentada nesse momento do país. Agradeço Vossa Excelência. Como oriento democratas? Bloco PTB, PROS, PSL, PRP. PRB. PRB. A rede, presidente. PDT. Solidariedade. PCdoB. PSC. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir para o deputado Esperidião a mim, para liberar a bancada, já que só está eu e ele aqui. Concordo, respeito o posicionamento, mas eu vou ser bem sincero. Tem dia que eu venho para cá, eu estou sentindo vergonha. Vergonha da covardia do parlamento brasileiro. Discutir o quê? Discutir o que mais? O que mais? O que vai mudar de hoje para amanhã? Aonde nós legislamos, debruçamos em cima de matérias, o Supremo veio, como veio no caso das 10 medidas, que era mais de 200 artigos, dando superpoder ao Ministério Público, onde falava que se não tivesse mais leis, como é que não tem lei? Está prendendo todo mundo, tem lei de sobra. E agora, o Supremo, em cima de uma questão de aborto, que se fizer um plebiscito, a grande maioria está com você, Sócrates. Você está correto. E dizer, que não é momento, que o povo não quer. Um chegou a falar de financiamento privado. Talvez essa demagogia e a covardia de muitos pares aqui podem incriminar muitas pessoas honestas. Como oriento PPS? PSOL, já oriento o PV. Rede. Senhor presidente, nós encaminhamos pelo voto favorável à retirada de pauta. E é importante nós entendermos, e eu respeito o deputado Fausto, que esse Congresso, essa casa se acovarda mais quando não tem coragem de discutir os temas, ou quando vota temas em benefícios próprios, do que propriamente jogar a responsabilidade inteira em cima do Judiciário. O Judiciário só toma decisões quando ele é provocado. E se ele é provocado é porque existe dúvida na legislação por ineficiência do Poder Legislativo. É lógico que nós temos que respeitar a independência dos poderes, é lógico que existem casos de atrocidade, existem casos onde nós não concordamos com as decisões judiciais e temos os caminhos para buscar uma reparação. Nós entendemos que é muito importante pelo momento em que nós vivemos. Poderíamos fazer isso desde sempre, mas agora, quando está acontecendo, o Judiciário está salvando esse país, existe a defesa desta Câmara. Governo, para orientar, perdão, para concluir, deputado Eliel. Obrigado, senhor presidente. Apenas nós fazemos um encaminhamento pelo voto sim. É uma matéria que, pelo momento, senhor presidente, nós entendemos que lá fora precisou explicar, já não presta. E a população está de olho no que está acontecendo aqui. Então, pela prudência, pela responsabilidade, ainda sem fazer o juízo de mérito da matéria, nós fazemos um encaminhamento sim pela retirada de pauta. Governo, minoria. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, o PSB fez uma proposta de encaminhamento para ver se a gente chega num acordo, na verdade, retirada desde que marcado a audiência pública e com uma data para retornar o projeto para votação. O relator não está presente, deputado Sócrates. Eu estou presente como autor. Vamos como autor, entendendo as propostas do deputado Amin e do deputado do PSB, Fábio.
eu não sei se é possível regimentalmente, senhor presidente, que nós fizéssemos esse oralmente ou por acordo o requerimento de audiência pública para que nós pudéssemos fazer, se não for possível via oral. O requerimento tem que ser apresentado por escrito e votado em plenário. Então tem que ser adiado. Nós podemos retirar. O regimento permite fazer o seguinte: o senhor bota amanhã de volta o projeto. Nós temos um requerimento retirado de pauta do deputado Chico Alencar. Por acordo, se retira de pauta, por acordo. Sim. Volta amanhã, volta... Como primeiro item, e a gente apresenta daqui para amanhã. Como primeiro item, amanhã não dá, porque já tem outro, né? Nós podemos pautar, se houver o requerimento até o fim do dia de hoje de audiência pública, podemos pautar o requerimento de audiência pública amanhã. Isso, seria ótimo. Mas eu daria um prazo para o requerimento de audiência pública, presidente, pela relevância, até amanhã, antes da... Poderia... Hoje mesmo. O senhor poderia aceitar que o requerimento fosse apresentado amanhã? Amanhã nós temos a perspectiva de uma pauta única da PEC. O requerimento poderia ser na quinta-feira o requerimento de audiência pública. Eu proponho que o requerimento será entregue hoje mesmo, já estão providenciando o requerimento. Então, Vossa Excelência está de acordo com a retirada de pauta, com o compromisso de se pautar o requerimento de audiência pública. O requerimento de audiência pública amanhã. Na quinta-feira. Deputado Chico, Vossa Excelência fez o requerimento de retirada de pauta, essa presidência está retirando de ofício, em razão do acordo, e pautará o requerimento de audiência pública que está anunciado, será apresentado na próxima quinta-feira. Tá bom, vamos ao debate. Então está retirado de pauta de ofício em razão de acordo. O Chico... 12. Próximo item da pauta é o item 12. É a proposta de emenda à Constituição número 203 de 2016, da deputada senhora Tia Heron, que dá nova redação ao parágrafo 1º do